amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma grande entrevista, sempre ouvindo personalidades importantes da nossa cidade que ajudam a construir essa Florianópolis cada vez maior, recebendo povos de outros estados, de outras origens. E Floripa é isso, Floripa é a nossa casa e a TV Câmara sempre trazendo as memórias vivas da nossa capital, de todos os catarinenses. Hoje recebendo ele que é um manezinho nato lá do Sambaqui, região norte da ilha, um distrito que tem muita história, muita raiz na cidade, né? Colonização açoriana fortíssima, tem pesca, tem carnaval, tem futebol, tem tudo do bom e do melhor. Aos 52 anos, é advogado, mas um grande entusiasta da cultura popular, manezinho nato. Estou falando de Marcelo da Rocha, o Rocha, como é conhecido lá no Sambaqui. Prazer te conhecer aqui, prazer te receber aqui, ô Rocha, para bater um papo, contar a tua história de vida e também as peculiaridades do nosso querido Sambaqui, um bairro tão importante da nossa Floripa. Muito obrigado. Agradeço, na verdade a oportunidade de estar aqui também é bem legal, né? Acho muito interessante falar um pouco da minha história, um pouco de Sambaqui, né? E fazer parte desse contexto todo aqui que tu bem falou anteriormente, né? Falando do nosso bairro e da tradição, da cultura, enfim, eu faço parte realmente um pouco de tudo isso, sabe? Sim, ô Rocha, me diz uma coisa, como foi a tua infância, quais são as lembranças daquele Sambaqui antigo, que tinha mais estrada de chão do que pavimentada, realmente. O mar era um pouquinho mais limpo, os frutos do mar a gente conseguia ver na pedra, conseguia ver circular. Claro que tem muita coisa ainda, muita beleza, exuberância, mas era um outro tempo. Sim, pois então, eu sou filho e neto de pescadores, né? Minha avó é uma rendeira tradicional lá de Sambaqui. Então, eu sou neto do Toló, um pescador nativo da região, filho do João Rocha, também um pescador nativo da região, e me lembro muito bem, né, das pescarias que nós fazíamos junto, do meu avô pegando camarão, meu pai também na mesma lida, e a minha avó também, rendeira, como eu te falei, né, é uma rendeira nativa da região, também com muita luta, muita... vamos dizer assim, muita história para contar também tem minha avó, mas Sambaqui naquela época era uma época boa, né? Tinha, como hoje tem muito movimento, enfim, não é que o movimento não seja bom, né? Mas naquela época era muito mais, vamos dizer assim, tu conhecia mais as pessoas ao redor de ti, sabe? Passava por todo mundo, era um bom dia, conhecia o fulano, o teu vizinho do lado. Hoje está um pouco diferente, né? Tem pessoas de vários países morando lá em Sambaqui, mudou um pouco essa realidade. Mas me lembro bem, né, pescando, pegava lá de jereré, pescava na praia, de tarrafa, ia com meu avô. Até hoje, como eu, né, já falei anteriormente, eu ainda continuo indo, continuo pescando, continuo fazendo essas atividades que são as minhas raízes, né? As nossas raízes, muitas vezes, a gente não pode perder. Tu tem que cultivar ela e cativar o resto da tua vida, penso eu, né, nessa linha que eu estou aqui conversando contigo. Então, em Sambaqui, a história nossa, como eu havia falado, algo assim, mudou muito, tem muita gente nova, mas a gente ainda continua com aquele jeitão mesmo, de falar com um na rua, dar um bom dia, de participar, de conversar com as pessoas, chamar os vizinhos que a gente não conhece. Agora, com a tecnologia, tu monta os grupos para poder conversar com um, conversar com outro, e mostrando a nossa cultura para quem está vindo, né, de fora, e os de fora muitas vezes para poder entender um pouco e ter um pouco mais dessa sensibilidade de como é, né, a nossa comunidade, como é o nosso bairro. Ainda falando do passado, né, as lembranças, as brincadeiras, os primeiros contatos com a questão cultural do bairro, né? Sambaqui, além da pesca, tem todo um envolvimento cultural com os açorianos. Sim. Tem a questão da religiosidade que é muito forte, né? Sim. Quais são as tuas lembranças desse primeiro contato cultural na infância? Enfim? Sim. Eu desde pequeno, né? A minha avó me levava muito para a ABS, que é a Associação de Bairro de Sambaqui, que é uma das associações mais antigas de Florianópolis, né? Então lá a gente sempre criou essa cultura do boi de mamão,
do pau de fita, da ratoeira, e eu participava muito dessa história em si, sabe? Tanto que eu me lembro bem que nós dançávamos o boi de mamão, a gente sempre, depois que ensaiava, levava todo mundo, tinha os ônibus que nos levavam para a Ponta das Canas, fazíamos a apresentação lá em Santa Amaro da Imperatriz, sempre levando a nossa cultura açoriana do boi de mamão, e a minha avó eu sempre junto com a minha avó, desde pequeno, desde de gurizinho de mão, eu sempre fazia parte disso. E era muito divertido, né? Sempre final de semana que tinha o boi de mamão, a gente ficava contando os dias para poder participar de qualquer evento nesse sentido, né? E sobre a religião em si, também tinha muito, eu ia muito para a igreja, minha avó me levava para a igreja, ou tinha qualquer tipo de missas que tinha lá na Ponta de Sambaqui. Tinha muito, né? Sim. Não sei, a Ponta de Sambaqui é um lugar que tinha muita cultura, né? Muita participação. Agora diminuiu um pouco lá, porque ficou um pouco diferente da história da Ponta, mas de novenas, ia muito com a minha avó. Nas novenas tinha os bingos de novena, né? Até hoje a gente ainda vai, né? Mas desde pequeno eu me criei com essa cultura, sabe? Sempre fazendo parte de toda essa história aí. E como é que foi o primeiro contato com a pesca? Com a pesca é algo que na minha vida eu sigo até hoje, assim, né? A pesca porque meu avô e meu pai eram pescadores. Então eu vivi na comunidade e a minha família toda vivia da pesca, sabe? Então eu desde pequeno eu ia pescar com meu avô, eu ia pescar com meu pai. Então isso está entranhado, assim, muito difícil largar dessa história. Até uma parte interessante, porque como a gente está acostumado, né? Eu fui acostumado com isso, e depois que eu me formei aqui, eu fui morar em Joinville. Morei em Joinville e morei em Curitiba. Qual é a diferença cultural, né? Sim, muito grande, né? Uma diferença muito grande, mas eu trabalhava lá, morava lá, vivia lá, mas eu sempre tinha aquele pensamento, pô, eu tenho que ir um final de semana para Florianópolis, eu tenho que ir lá para minha casa, eu tenho que ir lá comer um camarão, eu tenho que comer um peixe frito com pirão d'água. Eu tinha essa necessidade, porque era tão forte e eu não conseguia, eu precisava vir. Eu vinha constantemente e uma das coisas que eu fazia era ir pescar. E legal também muito é o próprio sotaque. Quando eu morei em Curitiba, eles falam, pô, ô Marcelo, tem como tu falar um pouco mais lento, cara? Porque tu tá falando muito rápido. E eu trabalhava lá em Curitiba, cara, eu trabalhava com a parte de tecnologia no CPD do Banco do Brasil, e eu fazia contato com muita gente, e eu tinha que falar, pô, eu fui me moldando, me acostumando com aquilo. Não era tão simples porque a gente falava mais rápido mesmo, né? E era interessante, eles ainda falavam, cara, como é que tu veio lá de Floripa, um lugar daquele que nós queremos ir todo dia, e tu veio lá para Curitiba? Mas eu fui trabalhar com tecnologia que não tinha aqui ainda, uma tecnologia que estava iniciando lá. Aí, enfim, fiz vários amigos, aí sempre que tinha possibilidade, quando eu saía de Floripa, eu levava um peixe para comer lá, levava um camarão, sabe? Sempre levava para comer. Reunia o pessoal lá da empresa lá de Curitiba e fazíamos uns peixes, uns camarões, fazíamos em Curitiba. Assim também como fizemos em Joinville, que eu morei em Joinville 7 anos, né? Então... Era mais difícil em Curitiba ou em Joinville? A adaptação? Muito, muito mais difícil em Curitiba. Porque era muito longe do mar, longe de casa. Curitiba tem que descer aquela serra, né? Que não era duplicada ainda, sabe? O negócio era meio complicado. O Joinville já tinha ali São Francisco do Sul. Que é uma cidade muito parecida com Florianópolis. Sim. Então eu sempre, quando eu não vinha para Floripa, eu ia para São Chico. Sim. Aí ficava lá pra praia, levava tarrafa, enfim, eu tarrafiava nas praias de São Chico. Inclusive o Edinho, porque é um amigo nosso que é procurador do estado, o Edson Pires, ele foi morar para lá também. A gente se reunia final de semana que tava louco para fazer alguma coisa, vamos para praia. Levava a tarrafa, nós tarrafiávamos, escamava peixe, fazia assado lá no meio sabe? Então, é uma história, assim, que a gente, vamos dizer, saiu de Floripa, mas a nossa cultura, onde nós estávamos,
a gente levava um pouco, sabe? Não com a mesma intensidade que aqui, porque tá com teus amigos, todo mundo aqui. Mas é a identidade, né? Isso é a identidade com o mar, Sim, né? Com a pesca, com o mar, sim, com os nossos costumes açorianos, né? sim, sim, sim. É diferente de você sair de uma ilha linda, cheia de mar, Aham. e aí vai morar numa cidade e tu olha para um lado, olha para o outro, não tem mar. Pois Né? então, É estranho, né? dificuldade. Tu vê um lago lá, o que for, mas não é. O mar tem uma energia diferente, uma magia, né? A maresia nossa, né? Sim, sim, A maresia faz parte do Sim. nosso habitat natural, Sim. né? Mas é muito bacana essa parte da tua história, né? E aí, como é que foi aí, antes de ir para lá, assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não vou ficar aqui no Sambaqui a vida toda pescando? Então, Porque aí, como é que tu pensou nisso? Então, foi interessante a tua pergunta, porque eu fui dos únicos que saiu de Sambaqui. Meus amigos, tudo, cara, pô, eu me formei na Escola Técnica Federal. Sim. Aí, o que aconteceu? O Brasil Telecom estava fazendo buscando o pessoal fazer estágio na área de tecnologia, de Sim. comunicação de dados, uma tecnologia naquela época, né? Que hoje em dia, né, tá bem mais avançada, mas enfim. Aí eu falei, cara, tinha em Joinville e eu falei, a vaga era em Joinville. Eu falei, eu vou de qualquer forma, cara, porque aqui tá meio complicado, mas vamos para lá, porque eu poderia ter ficado aqui, tipo, curtindo a vida, né? Eu falei, vou. E saí daqui de Floripa em janeiro. Com a cara toda cheia, toda queimada do sol, da praia, que andava dentro d'água todo dia, era aquela loucura toda. Aí eu falei, vou. Aí falei pra minha avó, né? Minha avó que me criou. Uhum. Aí minha avó, falei, vó, tô indo pra Joinville, cara. Foi uma tristeza danada, cara. Pessoal, eu fico emocionado porque naquele período era sair de Floripa, largar aquela história toda, sabe? Não é tão simples assim. Mas, de qualquer forma... É a vida, né? A gente tem que encarar os desafios da vida, né? Nem tudo é como a gente quer. Há obstáculos no caminho que precisam ser vencidos. Sim. E dessa forma, eu fui. Peguei minhas coisas e fui para Joinville. Fiquei lá na casa da mãe do Geraldo, lá o agente da Polícia Militar. Fiquei uma semana lá, depois fui para Brasil Telecom. Fiquei na Brasil Telecom, onde eu conheci toda a equipe técnica, o engenheiro responsável lá, o pessoal lá, o engenheiro responsável. A hora que ele me viu, falou, tu tá vindo de Florianópolis? Eu falei, tô de Floripa, cara. Aí, com a cara toda queimada do sol, todo vermelho. Ele assim, cara, aqui, tu vai vir pra cá pra te aprender, trabalhar e estudar. Não é igual pra Floripa, não, que tu vai sair da tua empresa e vai pra praia. O cara não sabia que eles tinham esse pensamento assim, sabe? Uhum. Eu falei, não, mas eu vim pra cá justamente pra isso, né? Pra aprender, me desenvolver. Enfim, fiquei trabalhando em Joinville um tempo. De Joinville, aí eu fui pra Curitiba, que era de uma empresa bem grande que cuidava de todo o CPD do Banco do Brasil. Uhum. Aí que era uma empresa mais poderosa. Aí eu fui trabalhar dentro do CPD do Banco do Brasil, cuidando de toda a parte de transmissão de dados do Banco do Brasil. Era o nó. Era em São José dos Pinhais, o nó do Banco do Brasil, onde tu gerenciava toda a parte de comunicação do Sul, né? Uhum. E eu trabalhava dentro desse CPD, sabe? E é nesse CPD aí que tive um aprendizado gigante e muito, muito grande. Quantos anos foram fora daqui? 8 anos. Tá bom, né? Porra. E eu sempre falava, eu vou voltar. Sempre falava, eu vou voltar um dia, pô. Porque, tipo, eu tenho essa necessidade de estar próximo da minha família, próximo da minha comunidade. Eu tenho necessidade de ficar de frente pro mar, estar pé na praia. Eu tenho necessidade de tarrafiar. Eu tenho essa necessidade, sabe? E, enfim, eu voltei. Eu voltei para Florianópolis em 2002. 2003. 2003 eu voltei para Florianópolis. De lá, aí de lá para cá, aí só viagem para alguns eventos, assim, né? Ou para férias, né? Mas para trabalhar fora de Florianópolis, eu acho que eu não consigo mais, sabe? Mas foi um bom aprendizado, né? Na tua vida pessoal e profissional. Sim, foi um aprendizado muito grande, porque, como eu te falei, fico até um pouco emocionado quando eu fui embora, né? Que eu estava muito acostumado com a minha avó, toda aquela história da minha família, todo mundo ali ao meu redor, meus amigos, não foi fácil. Mas o aprendizado que eu tive, que eu consegui viver sozinho, me virar,
fazer tudo sozinho, depois fui morar num apartamento com a própria empresa. Ó, cara, um apartamento é teu, tu tá sozinho aqui. Pô, tive que, sabe, fazendo todas as minhas coisas, não tinha mais a minha avó, enfim, eu tive que me virar mesmo. E daí foi um aprendizado sozinho, foi viver sozinho e assim eu consegui aprender muita coisa, né? Largar um pouco desse, vamos dizer assim, desses laços maternais, sabe? Consegui me virar mais, andava sozinho por tudo quanto era lugar. Aqui em Floripa, andava, não saía depois da ponte e era um demilível, tô fora do país, né? Mas enfim, o cara estava acostumado com aquela vida, né? E na tua infância, muitas lendas lá no Sambaqui? O que tu escutavas lá? De Sambaqui tinha, porque a minha avó, ela morava com o meu bisavô, né? Ele tinha, o vô Honório, ele tinha um engenho de farinha e de açúcar na Ponta do Luz. Eles eram agricultores e pescadores. Aí a minha avó falava que sempre tinha bruxas sempre falava bruxas e tinha uma luz que vinha por cima d'água, assim, sabe? E as bruxas vinham, pegavam as crianças. A minha avó me contava muito disso. Quando eu era pequeno, e onde eles moravam, é um cenário que, para quem não conhece, a Ponta do Luz em Sambaqui, no final de Sambaqui, é um lugar bem, assim, bem isolado mesmo, né? Um lugar bem... que tem uns engenhos velhos, assim, uns casarios velhos, assim. Então, ela contava aquela história e sempre quando eu passava lá, assim, quando a gente ia lá, eu ficava meio com o pé atrás, assim, será que isso é verdade ou não é? Que era criança, né? Mas as histórias de bruxas que a minha avó me contava, sabe? Mas assim, não tem algo muito, assim... A não ser a história de Franklin Cascais, mas daí já é algo diferente, né? Não que a minha avó me contava, a minha avó me falava isso, né? Então eu, quando ela falava... E tu ficavas com medo? Claro, sempre ela dava aquela ameaçada, olha, tem que ficar... Se tu não te preocupar, a bruxa vai vir passar aqui e vai conversar contigo, né? Eu falei, meu Deus, eu era muito peralta, travesso, sabe? Eu não obedecia muito a minha avó, eu gostava sempre de estar dentro d'água, sempre mergulhando nos costões, eu sempre gostava, e minha avó era meio... assim, ela tinha me regulava um pouco, né? Sim. Se era com meu pai ou com meu avô, mas sozinho, assim, ela não gostava muito, não. Assim, me controlava muito, só queria que eu estudasse muito, muito. Ela toda hora ficava, Marcelo, vai estudar. E meus amigos iam me procurar e eu não podia, ficava lá estudando. Ela fechava a casa e eu tinha que ficar estudando, sabe? Sim. E ela não abria... não, tu tem que estudar. Porque se tu não quiseres passar o trabalho que eu passo, o teu avô, o teu pai... tem que estudar muito, muito. E eu vi o trabalho que ela passava, aí o que eu fiz? Eu estudei muito. Estava muito, muito. Aí as pessoas, meus colegas, quando iam lá me ver, tipo, não pode agora. E não podia, sabe? Aí quando brincar era final de semana, e não podia estar saindo assim. Minha vontade era estar livre, tipo um passarinho, né? Mas a minha avó não, era rigorosa com os estudos, sabe? Então, foi muito ali porque ela não era tão... Mas isso foi importante para tua trajetória. Também, sim. Aí, claro, aí a minha cabeça já foi condicionada àquilo. Eu queria, né? Mas aí, depois de criança, perdi. Vamos dizer assim, eu não saía muito, mas depois eu fui ver a importância daquilo tudo na minha vida até hoje, né? Tanto é que daí eu me formei também em outra faculdade de TI, aí fiz pós-graduação, me formei depois em Direito de pós-graduação e a minha vida é um constante estudo, né? Que a advocacia Sim. Hoje a gente estuda sem parar. Mas ela foi uma grande incentivadora, isso não tem dúvida alguma. Se eu acho que se não fosse ela, talvez eu não tivesse tanto assim, com tanta força os estudos mesmo, sabe? E futebol jogasse? Joguei... Pois é, eu... De esporte, assim, eu era um grande atleta na corrida, eu corria. Corria muito 100 metros rasos. O futebol até jogava lá de lateral direito, com o pessoal, já joguei no time do Picolé, joguei no time dos amigos, joguei no Triunfo, sabe? Mas não era meu forte, não. Não era forte, porque, como eu te falei, na época, assim, que de repente era pra eu estar todo dia no futebol, a minha avó sempre me controlava, não deixava. Sabe? Aí ela tinha limite de horário, não podia estar toda hora na rua, assim, sabe? Sim, tinha que estar estudando. Tinha que estar estudando, tinha um período, enquanto o pessoal estava lá no campinho, lá no Barrão, que é em cima da minha casa lá, jogando futebol, eu não podia muito, assim, sabe? Vez que outra que eu podia, assim, mas ela era... Ficava me regulando, ela falava, se tu for jogar futebol e tu voltar machucado,
vai levar mais umas pancadinhas em cima. E quando eu voltar, vinha todo o rosto, todo o rengo. Mesmo assim, parecia que eu tava todo perfeito, né? Eu tava todo cheio de dor. Mas eu com um pouco de medo dela, sabe? Ela era muito religiosa, não? Boa demais. Até hoje, minha avó era benzedeira, Ah. sabe? Benzedeira. Ela é viva ainda? Viva, tem 92 anos. Olha só. Tem que trazer uma hora dessa aqui, cara, porque é uma história viva. Bom, vamos trazer. Qual é o nome dela? Dona Valdete. Dona Valdete. Valdete, a Dedé, conhece lá, ela é a esposa do Toló, Aham. o meu avô falecido, né? Sim, sim. A Vó Valdete, a história dela é grande. Ela foi já tema de mestrado, doutorado, teses, né? Uhum. Eu tenho até guardado as teses dela, que ela fez parte dessa história, né? Então, a minha avó muito religiosa, reza, ela te chama, às vezes eu estou lá no escritório, às vezes ela me chama, eu tenho um escritório no Sambaqui e um escritório no centro. Sim. Aí, às vezes, estou lá no Sambaqui, ela me chama, às vezes vai lá me dar uma bananinha, que ela colhe as bananas, nós temos uma bananeira Sim. lá embaixo, né? Ela escolhe aquela banana, um monte de banana e me chama, aí Deus te abençoe, e sempre faz uma reza ali. Aquelas simpatias todas, né? Sim, sim, ela é muito religiosa, ela usa muito o nome de Deus, ela ora muito, sabe? Ela é uma pessoa muito, muito devota, assim, e tem muito disso. Realmente é uma pessoa que poderia fazer a parte de um dia desse aqui. Inclusive, tu lembra do Gabrielzinho, né? Que ela tinha o Gabriel, a foto do Gabrielzinho e do Dinho, o vereador Dinho. O Dinho é muito amigo nosso da comunidade lá. O pai do Dinho conhece a avó de tempos, né? Sim. E, então ela tinha os dois santinhos embaixo de um santo dela, que ela tem Nossa Senhora Aparecida. Que legal, né? Ela sempre estava lá O embaixo. Vitor Dias está aqui, é por isso que ele está volta e meia olhando para lá. Isso. Também sim. é raiz lá do samba aqui. Sim, sim, E sim. aí ele está conversando comigo e o Vitor Dias ao mesmo tempo na entrevista, mas Sim, sim. não estranhe não, tá? Pois é, não, que eu tô aqui, tipo... Ele olha pro Vitor, mas é a Sim. referência de lá também. Sim. Mas isso é a fé, né? A fé, Sim, a muito, fé. muito. Minha avó tem muito disso, né? E, enfim, essa parte dela religiosa, ela trouxe comigo. Eu também sou, eu não sou tão assim, constante nas missas e igrejas, enfim, mas eu sempre faço minha oração, sabe? Porque para mim nós tem uma força maior sempre olhando por nós, e isso não tem, a gente não pode desconstituir isso, sabe? Isso existe de fato. Sim. Né? Ô Marcelo, e daí o seguinte, nesses teus envolvimentos todos aí no bairro, seja na esfera social, seja na esfera cultural, né, e tradicional, o carnaval também faz parte da tua vida, né? Sim. O carnaval de bairro lá é tradicional, Sim. uma coisa que foi trazida pelos açorianos há muito tempo, desde o tempo do intrudo, né? E aí depois vieram marchinhas, escolas de samba, blocos, enfim, o carnaval já tem aí mais de 150 anos e não só aqui no Brasil, mas no mundo afora. Como é que começou esse teu envolvimento com o carnaval? Como é que foi esse início lá no Sambaqui? Quais são as primeiras lembranças? As primeiras lembranças, o carnaval de Sambaqui, quem fazia um carnaval lá para a comunidade era seu Osmar. Não sei se vocês lembram do restaurante Seu Osmar, lá o marido da Dona Norma. Lá em Sambaqui ele fazia com a turma da Amizade. Eu só não consigo me lembrar o nome agora da banda que ia, mas o Osmar que fazia um carnaval lá. Aí aí tinha o desfile de gay, né? Se vestia, tinha concurso, tinha as marchinhas. Então, o seu Osmar fazia isso e eu sempre gostei de carnaval. Aí eu ia para lá, eu me vestia de mulher, eu saía com a turma toda de Sambaqui, eu tocava caixa. Caixa na própria bateria, assim, né? Então, do seu Osmar, aí do seu Osmar veio surgindo o carnaval, depois veio o Engenho de Dentro. Bloco de Engenho de Dentro. Veio o Bloco de Engenho de Dentro, porque o seu Osmar, você quer a base de todo mundo, a gente sempre participava do carnaval do seu Osmar. Depois veio o Engenho de Dentro, que a gente participou muito também, só que teve um período que eu fiquei fora, como eu te falei, aí o Engenho de Dentro ali de 90 e pouco, de 94 em diante, até 2002, eu fiquei um pouco, eu ia para Joinville, Curitiba, voltava para Floripa, participava quando dava, né? Sim. Aí depois, quando eu voltei mesmo, de fato, a gente tava todo dia, com mais frequência
nessas participações, né? Daí do Engenho de Dentro, eu sempre gostei muito do samba enredo. Sim. Então eu tinha o samba enredo, comprava do Rio de Janeiro, os CD. Sim. E eu ouvia todos eles, eu decorava tudo. Aí, Naquele tempo tinha fita, depois disco, Isso, né? Aí para depois chegar o CD, né? Isso. Então, mas tinha... A fita era mais barata. Sim. Tinha, paralelamente, nos anos 80, tinha o disco e a fita. A fita era mais baratinha, né? Sim. E o disco já era um pouquinho mais caro, né? Depois veio o CD. Mas eu ali do carnaval, para mim, foi a partir de 94, 95, porque eu não... Antes disso tudo, assim, como eu falei, a minha avó era muito exigente assim, com relação aos estudos ali. Então, eu não tinha muito... O meu vínculo maior era com relação a... Depois que eu já estava mais... tinha a minha liberdade financeira. Aí, sim, eu comprava os CD, aí ouvia, fazia festa, cantava com um monte de gente, fazia os blocos lá de sambaqui, tocava junto. Então, a partir disso, sabe? E aí, fui indo... Aí... vamos dizer, numa ordem cronológica, né? Começou pelo seu Osmar, o bloco Engenho de Dentro, a gente começou a tocar, depois participava sempre, todo o bloco Engenho de Dentro, carnaval que tinha, a gente saía de fantasiado, a família toda, enfim, saía. E depois eu falei, agora vamos também tocar na bateria do Engenho de Dentro, porque a gente participava todo ano. Aí quem me convidou ainda para tocar, eu tocava caixa. Aí o Mi começou a sair na cuíca, o Vladimir Gomes. Aí eu falei, acho linda a cuíca, só que é um instrumento mais complexo, assim, não tem... É difícil tocar. É difícil pra caramba. Eu já tentei e não consegui. Então, é difícil. Aí eu falei, Mi, nós estamos tocando aqui a cuíca no Engenho de Dentro, só que a gente não tem aquela manha. Aí... Não seria legal, de repente, nós aprendemos a tocar, porque a gente tá aqui meio que no YouTube, fala com um amigo, compramos cuíca, fizemos tudo, enfim. Aí o William, que tocava na Consulado, que tocava lá no bloco na Engenhosa, em 2024, para ter essa noção. Passa um período grande, né? Nos convidou, falou, pessoal, por que vocês não participam da escolinha de cuíca da Consulado? Primeira vez que a gente tinha... falei, eu acho que é o lugar mais correto que tem pra gente poder participar. E aprender. E para aprender, porque tocar, às vezes nós estamos tocando aqui, tem 100 instrumentos de percussão, 2 de fricção. Talvez tinha pedido para te trazer a cuíca para tocar aqui. Pois é, pô. Vai fazer um somzinho com a cuíca que a gente ia fazer. Porque o segredo é o pano molhado, né? Explica. Então, aí qual foi a história? A gente começou a tocar lá, porque a cuíca é um instrumento de fricção, né? Sim. Tu tens a pele hidráulica, ou o couro, que tem o gambito, que é o vamos dizer, aquele palitinho que vai na pele, né? Ou na pele em si, tens o gorgurão, que é o que faz a fricção no gambito. Ele molhado faz a fricção, reverbera na pele e sai o som da cuíca. Que é um som mágico. Que é um som... Lindo demais. Então, que é um som legal, que a gente tocou na Consulado. Nós fomos campeões e bicampeões. Mas é um instrumento tão difícil, que me lembro bem que o Andrei, eu fui tocar lá na Consulado, tem o professor Nano, e tem o Andrei também, que toca conosco, também que sabe muito da cuíca, mas o professor Nano é que estava dando a dica pra gente. Sim. E uma hora daquela eu falei ainda pro Vladimir, cara, eu acho que eu vou desistir, cara, porque como é que eu vou pra Passarela tocar uma cuíca se eu não sei na totalidade, cara? Eu acho que eu vou prejudicar a escola, e no meio do caminho, assim, porque difícil que era, pensando... Daí o Andrei e os amigos da cuíca, porque é uma família. Sim. A cuíca ordinária, da bateria ordinária da Consulado, é uma família que nós criamos, sabe? Sim. Todos eles mandaram o recado, cara, Marcelo, não desiste, cara. Já é difícil mesmo, mas o pessoal, mas não vai, cara. Vamos dar a volta à praça, que tu vais ouvir o som com todo mundo junto, cara, tu não vai desistir. Eu falei, cara, então vamos lá. Mais uma vez eu tentei. Aí fui na volta à praça, peguei todas as bossas, porque a cuíca, tu tocando ela... É uma coisa. Agora, quando tu sai para desfilar, que tem todos os desenhos dos instrumentos, tem que unir com todo mundo junto. Sim. Aí eu saí na volta à praça, quando eu vi quando o Alan Cardoso começou a cantar, fazendo todas aquelas histórias dele toda, aí dá até uma emoção, assim, né? Eu nunca tinha participado daquilo. Eu falei, Andrei, cara, o Andrei e o Nani, então, os demais, eu falei, vocês estão realmente, tinham toda a razão. Eu agora, na Consulado aqui, vou ficar... o resto da minha vida, ou até você mandar de Marcelo, vai embora. Porque é um instrumento lindo, quando tu toca assim é de arrepiar, quando tá junto numa escola de samba, é uma história assim que eu falo para um monte de gente.
Vocês que gostam de samba, vocês têm que frequentar uma escola de samba, você tem que ver a realidade daquele pessoal trabalhando, colando as fantasias, todo mundo muito dedicado. Quando eles fazem, quando a gente tem a introdução, todo mundo cantando, tu chora assim, cara. Eu fui tocar na passarela no dia, falei, cara, não acredito que eu tô aqui. Eu falava, cara, não acredito que eu tô aqui, cara. Pra te ver, quando ele começou a cantar, cara, eu comecei a chorar assim. Eu falei, cara, por que eu tô chorando aqui de uma emoção daquela história, sabe? E quando a gente passou assim, nervosismo, passando aquela passarela toda, a Nego Querido, ou lá no final, cara, eu falei, meu Deus, cara, foi um sonho que eu realizei, que eu fui lá para aprender, para poder levar lá para Sambaqui, né, para o nosso bloco. E foi um sonho, assim, de tocar junto com a Consulado, que nós fomos campeões. E agora, Bi? E agora, bicampeões. Com a Vamos Pandeirar, né? Que foi o samba enredo da Consulado. E foi lindo, mais um ano muito bonito, ela foi muito bem... Fosse pé quente, hein? Sim, pois é. O mestre Biscoito ainda falou, cara, vocês são pé quente, né? Eu e o Mi. Porque o Wilson falava, cara, eu já tô aqui na escola não sei quantos anos, cara, e nunca fui campeão, assim, vocês chegaram com tudo, sendo campeão, vivendo essa emoção toda que eu falei, cara, que coisa bonita, sabe? De bom de viver. Sim. E é muito legal, sabe? Eu sempre recomendo para as pessoas que não participam de escola de samba, ou enfim, tem que um dia, porque tem que participar pelo menos para ver como é aquela história, do jeito que é, sabe? E da emoção que é, porque eu fiquei muito feliz por fazer parte da história da Consulado, queira ou não queira, né? E a Consulado fazer parte da minha história junto do samba, do carnaval, né? E hoje eu levo para minha comunidade, enfim. Legal demais. O Andrei toca um banjo fera também. Muito bom. O Andrei, o Nano, eu conheço todos eles, o Wilson. Tem um rancho de pesca lá na costeira também. É gente da cidade, né? Eu acho que o carnaval ele consegue também ainda manter a chama acesa dos manezinhos, sejam eles do maciço, em sua maioria, porque as escolas nasceram no maciço, mas nas extremidades, né? Hoje tem escola de samba na Lagoa, tem escola de samba na Tapera, no sul da ilha, estão querendo fazer uma no norte. É importante todo esse entrosamento, essa relação, né? O manezinho lá do Sambaqui, saindo na bateria da Consulado, Sim. vivendo mais um capítulo bacana da vida, né? E isso é muito legal. Claro que tudo isso está aberto a pessoas de outros estados, outras cidades, mas é muito bacana essa parte, esse episódio que tu estás vivendo nessa fase da vida, né? Sim, nessa fase da vida, bem como tu falou. Até na própria família, na família Consulado, eu ia falar, família Consulado, e na nossa ala da Cuíca, que é importante, tem pessoal que é de São Paulo, pessoal do Rio Grande do Sul, tem de várias regiões. Então, nós montamos uma família mesmo. Então, aquilo dali é uma história que vai além do próprio carnaval. Sabe? Do próprio... Porque, tu tens uma motivação de estar no carnaval, uma motivação maior, assim, que tu montou meio que uma família mesmo, sabe? O pessoal fica preocupado contigo, te respeita, e, sabe, faz uma festa, faz uma roda de samba, como a gente fez lá em Sambaqui, no sítio do Mi, vamos fazer no rancho do Wilson, e nas associações que a gente encontra. Então, a gente montou uma família, de fato. Aliás, ontem a cuíca do Wilson estourou lá. Estourou. Encontrei com ele na saída aqui. Que houve? Estourou aqui, não deu pra continuar. O Wilson estava muito pesada, a mão muito pesada. Eu falei, Wilson, molha mais o gorgurão, vai mais de leve, cara. E ele, não, bicho, mão pesada e não dá, né, cara? Aí... O que é mais fácil, Marcelo? Tocar uma cuíca ou dar uma tarrafada? Ah, dar uma tarrafada, né? Cuíca é um inferno, cara. É difícil tocar cuíca, porque... A tarrafada é muito mais fácil. Qual é o segredo da boa tarrafada, hein? Trocando de assunto. Olha, boa tarrafada é aquela que tu tens que ir no ponto bom, que tu não falou pra ninguém, que tu chega lá de manhã cedo, estica bem ela mesmo e dá em cima e traz um robalo pra te fazer uma moqueca. Esse é o segredo do local, né? Um lugar bom. Não pode também ter muito vento, porque às vezes dá mas uma tarrafada bem dada é uma alegria. Pegar um peixão assim, né? Pra fazer uma moqueca. Mas vem outras coisas de arrasto, né? Mas geralmente... Quer dizer, um peixinho menor, um camarãozinho... Não, de camarão eu já não tarrafei, não gosto muito, eu gosto mais no peixe. Mas quando eu vou pro robalo, eu tenho... O meu falecido pai, fez uma tarrafa específica para robalo, sabe? Então eu já tenho os lugares assim, mais ou menos
Estratégicos. Estratégico, quando eu vou, Lá no Sambaqui. Geralmente eu vou de barco, né? Aí eu vou para Ratones. Ah, entendi. Vou Ratones grandes, Ratones pequenos, mas também Sambaqui é bom. Nas marisqueiras ali. Robalo também é na pedra, né? Na pedra e na marisqueira também dá Na bastante. marisqueira dá bastante. É porque eles têm os peixes menores que vão comendo as ostras ali, os mariscos, enfim. A garupa que é, sem sombra de dúvida, na pedra. Na garupa não. Aí mata a garupa, aí tem que ser de carniça, eu já não vou. Eu gosto mais da tarrafa mesmo. Uma coisa, eu sempre pesco, eu também tenho molinete, eu gosto de pescar de isca artificial, mas quando eu vou de molinete, eu levo a tarrafa, eu dou 3, 4 puxadas ali, putz, já fiquei cansado, vou pra tarrafa, sabe? Porque eu já gosto da tarrafa, assim, a tarrafa tu dá ali já é certeira, né? Já o molinete, tu fica naquela tentativa, já peguei uns robalos bonitos também, de carretilha, sabe? Com isca artificial, camarãozinho, já peguei alguns, mas eu prefiro a tarrafa. Aí tu vai no lugar, dá na tarrafada e já... E como está hoje, assim, a pesca artesanal, né? A pesca, vamos dizer assim, de bairro? Como que está hoje, como era no passado? Mudou muito? Olha, vou te falar assim, particularmente, hoje está bem farto, né? Porque com as marisqueiras ali, com toda essa produção que tem, criou meio que um berçário. Então, muito peixe desova e come ali, pô. Aí ali uma coisa puxa a outra, né? Aí filhote, vem o robalo. Tanto é que eu falo assim pra ti, meu pai pegou muito robalo, meu pai. Ele era o rei do robalo. Tem fotos com ele carregado de robalo, de muito robalo. E hoje tem muito robalo. Cada vez, pode perceber, pessoal pescando aí de molinete, é muito, sabe? Engraçado, sexta-feira eu tive num encontro lá no Santo Antônio e nós comemos robalo. Robalo lá é o peixe da região, né? Tem muito. Ali nas marisqueiras do Leonardo, ali do Freguesia. Sim. Ali as marisqueiras dele são... não sei se você já percebeu, se lá fora tem aqueles... Onde eles lavam as ostras, tudo, né? Sim. Ali embaixo, quando cai ali, é uma mina também de... Porque os peixes vão ali para comer o borriquete. Só que o borriquete tá proibido, né? De pegar. Mas o robalo em si não tá. Mas o robalo tá em um conjunto ali, sabe? Próximo das pedras, nas lajes. E onde tem fartura de comida, ele tá. Então tem uma criação de ostra. Tem, vamos dizer assim, a fazenda marinha. Eles estão tudo ali. Aqui. Camarão tem muito ali na região? Camarão tem bastante, né? Pesca de camarão, só que é corrida de casseio. Já é o camarão branco. Geralmente eu vou com meu primo. Meu primo é pescador mesmo, pescador. De camarão. De camarão, com aquela rede de casseio, né? Sim. Aí eu vou com ele, a gente pega os camarão. Pra mim, é o melhor camarão que tu tens aqui da Bahia, aquele camarão ali de Sambaqui, sabe? Que o pessoal pega ali fora na Bahia, com rede de casseio. Tu pode ir no mercado ali comprar. É que tem nas Bahias, na costeira, lá também, no Baixio, tem muito camarão. Tem. Mas o nosso ali também tem, claro, eu falo para ti o melhor, porque de lá também é o mesmo, vamos dizer assim. Mas como a gente tá ali no lado, pesca com o pessoal, a gente consome o camarão que tá ali. Enfim, se tu comprar um camarão aqui no mercado público de cativeiro, é um sabor. Se tu comer um camarão, vai comprar um camarão lá em Sambaqui e comer um camarão... Fresco, o camarão top, né? Camarão branco, de primeira, sabe? E o meu pai sempre falava... Cara, o camarão vai acabar. Meu pai fala, pescador, profissional, cair no camarão nunca acabou, porque... Mas qual era a tese dele? Meu pai falava que muita gente pescando ia acabar com tudo. Muita rede, sabe? Pescando, mas só que tem rede pra caramba e o camarão não acabou, sabe? Então, a produção grande. Também tem o berçário, talvez, a Reserva Ecológica Carijós. Sim. Que é lá no manguezal ali de Sambaqui, Barra, Daniela. Mas é tudo junto, né? Barra, Sambaqui e Daniela. Sim. Tem a ponta do Vencelau e onde tem a Reserva Ecológica Carijós. Lá é um berçário muito grande. E como tu não pode mais, vamos dizer assim, não pode pescar mais lá, sabe? Então aquela área, como não pode pescar, ela produz uma grande quantidade de camarão, peixe. Lá, né? Faz tempo que eu não vou lá na Praia da Geralda. Então, a Praia da Geralda, isso, a Dona Geralda, do Índio, né? Que é o Elias Andrade, é um artista plástico, onde tem até o restaurante dos Manacás. Sim, é lá mesmo. Do Tiago, o filho do Índio, Tiago Vinícius, né? Muito bom. Nossos amigos... É um dos lugares mais bonitos dessa ilha. Bonito, né? Que é no final da ponta lá, e é uma prainha tranquila. O cara quiser ir de carro, quiser ir de bicicleta, quiser ir de lancha, de jet ski. Vai.
É um lugar calmo, pitoresco, né? Sim. Um lugar bem legal. Então, naquela ponta, passando a casa do índio ali, é o terreno onde era do meu bisavô, da Ponta do Luz. Onde tinha a bruxa. Onde tem a bruxa. Agora tu não vai mais lá, né? Não, vou. É bom, sim. Papo bom, né, cara? Porque é um papo nosso, raiz, Sim. manezinho, das histórias, da pescaria, da natureza, né? Sim, tem bastante. E ainda continuando no assunto, o berbigão é que tá difícil, né? Então, a boa lembrança, a gente pegava, cara, eu, minha avó, nossa família, nós íamos direto pro Pontal, pô. Meu avô tinha aquela Pontal. canoinha a remo, sabe, batelão, canoa, Sim. e o pau só, né, que ele fala que é de Garapuvu, meu avô tinha. E a gente ia a remo. Cara, a gente via... Claro, a gente ia a remo, depois meu pai tinha baleeira, também a motor, a gente também de baleeira. Mas com meu avô a gente ia a remo, pegava muito berbigão, muito berbigão, ostra direto na pedra. Sim. Sabe as ostrinhas da pedra? Sim. Pegava muita ostra da pedra. Minha avó com 90 e poucos anos ainda, às vezes eu pego a lancha, boto ela na lancha e levo ela no saquinho. E com ela vai de boa. A minha avó também, o Vitinho ainda conhece ela tá super de boa, bem Coisa ativa. linda isso aí é muito bonito. Ela tá bem ativa, ela tira a ostra. Claro, agora ela não vai mais sozinha, né? Mas eu levando ela... E essa orla toda nossa aqui, a começar ali pelo bairro João Paulo, Sim. até lá na Daniela, é tudo farto. Tudo farto. É camarão, peixe, ostra, marisco, tudo. O meu pai falava assim, ó, aqui nessa região morre de fome quem é mandrião. Meu pai falava. É verdade. Bem isso, cara. E é verdade. Tu pode estar em casa, eu falei, vou lá pegar minha tarrafa, vou na marisqueira. Tu já vai vir com um balde carregado de peixe, cara. Tu vai vir. Tu queres pegar uma ostra, tu pode sair dali, vai embaixo no costão, tira a ostra. O berbigão não, porque eu acho que acabaram com tudo, foi muita devastação. E tem uns acessos ali pelo Pontal, pela Daniela, o pessoal ia de carro, pegava, e sabe? E acho que acabaram com tudo. Até a UFSC fez um projeto um tempo atrás, a UFSC, o laboratório deles, de botar sementinha de berbigão lá. Sim. Até colocou e veio, mas o pessoal comeu tudo de novo, não sobrou nada. Daí... Tipo, não podemos deixar acabar essa iguaria. Pois é. Aí... Na minha opinião, é uma que eu mais gosto. Eu adoro. Berbigão ensopado e ostra ao natural. Sábado ainda comi. Uma ostra que veio lá do Ribeirão. Sim. Aí fizeram ao bafo, que eu acho boa também. Sim. Ou aquela que faz com a vinagrete. Mas ao natural, para mim, não tem igual. Mas tá falando da ostra de cativeiro ou ostra da pedra? Não, eu nem sei se era de cativeiro, era da pedra, eu sei que era boa. Ah, tá. Mas eu gosto do mesmo jeito. Não. Ao natural é a melhor ostra que tem. É porque tem ostra da pedra no costão mesmo. É aquela que vem salgadinha assim e dá-lhe. Tira ela com ferro, às vezes ela sai na hora, tudo na hora. Não, e tem a de cultivo, né? Que é a que o pessoal produz, que é a lanterninha. No Ribeirão tem muita, Ribeirão, em Sambaqui. Mas a da pedra mesmo também é bem boa. Só que também é um pouquinho mais difícil de tu pegar, que é um pouquinho mais longe, né? Mas também é boa. É coisa de primeira. Os mariscos também são... Tu pega ali, antigamente tu pegava no mangue, agora não pode mais. O marisco do mangue. O marisco bom lá é na Serra do Brito. Ah, sim, é de cativeiro. É um marisco bom. Sim, também é bom. Aí Sambaqui tem uns, mas a maioria do pessoal lá, eles mais é ostra, né? Que a ostra ficou mais comercial, mais fácil de vender, um valor melhor, né? O marisco dá mais trabalho e ainda tão... Temos bastante assunto ainda, Marcelo. Sim. O Sambaqui tem muita tradição, a festa do Divino, né? Sim. É uma festa trazida pelos açorianos. Certo. Tem um circuito pela cidade, Sim. né? Na nossa comunidade açoriana, espalhada pela ilha e continente também, né? Sim. E a do Sambaqui é uma das mais fortes, né? Sim. O que te lembra, o que te faz falar a respeito dessa festa importante? Então, a festa do Divino, principalmente, ela acontece em Santo Antônio de Lisboa, né? Sim. Mas as comunidades são todas envolvidas. A última agora foi até a Dona Rosinha. Sim. Lá da Barra Sambaqui, a Dona Rosinha está com 90 anos. Ela foi a festeira junto com a família. Então, a nossa história do Divino é interessante, que todo ano a gente ia, me lembro que minha avó levava a gente, depois de adulto também, e todo ano é uma história diferente, né? Esse ano, no passado, para teres a noção, sempre quando a gente ia na festa Divino, tinha um monte de banda tocando, a própria banda da Polícia Militar. Sim. E eu falava, pô, que legal essa história aqui de Santo Antônio. Eu falei, pô, cara, a gente sempre gostava de tocar e a gente montou uma banda.
lá em Sambaqui, para teres a noção. Eu sempre tive assim, quando eu ia na festa, eu falava, pô, queria estar tocando aqui com toda a nossa comunidade, cara. Eu falei que isso aqui é um sonho. E a gente montamos uma banda lá em Sambaqui, de amigos, eu, o Edinho, o Samuel, o Guilherme, pessoal da comunidade. E aí surgiu uma época seguinte, pessoal, vamos ensaiar para nós tocar na festa divina. Eu falei, isso aí não vai acontecer, será que vai acontecer isso? A gente saiu montamos um repertório legal e nós fomos convidados para tocar na festa divina. Cara, aquilo para mim, assim, quando a gente subiu naquele palco lá, via aquela comunidade toda lá, nós tocamos, fizemos um repertório que a gente gostava, assim, e todo mundo cantando conosco, e todo mundo brincando, e a gente depois ali, pô, fazer parte, né? Desde criancinha, acompanhando a festa do Divino, e depois, né, tava lá participando junto, tocando, junto com os teus amigos, com a tua família. Isso também é muito legal, né? Que a festa divina é isso, né? Tu vai lá, tem a tradição, tem um risoto do divino, que acompanha um período antes da festa, sabe? Então, tu tens um amor por aquilo, sabe? Um envolvimento maior. Tu tem a farinhada, tu tens da farinhada, depois tu tens o risoto divino, tem não é só o risoto, e tens o cozido do divino que eles fazem também, que a comunidade toda participa, os comércios ali também participam. Então, a festa divina é algo assim que chama toda a comunidade para poder participar junto, sabe? Eu acho que isso tenho certeza que é uma das maiores festas que a gente tem lá com relação à parte religiosa, né? E que une a comunidade. A festa divina, tu pode ter certeza, de Santo Antônio de Lisboa, te falo, né? Que é onde a gente participa ali. É uma das maiores aqui da nossa região. Sem dúvida. Ô Marcelo, existe o grupo de marchinhas de Sambaqui, que você faz parte, e foi agora bicampeão do concurso de marchinhas de Florianópolis, concurso que já existe há muitos anos. Sim. Não sei nem qual foi a edição esse ano. Foi a 23ª. 23ª. Coincidentemente, a Consulado foi bicampeã, né? Pois é. Fosse bicampeão no concurso de marchinha e bicampeão na Consulado. Sim. Mas vamos falar do concurso de marchinha. Como é que foi essa experiência? Como é esse grupo lá em Sambaqui? A marchinha faz parte do carnaval, né? Eu acho que é uma modalidade do carnaval que lida com a crítica, com a sátira, com a gozação, vem lá dos primórdios do Rio de Janeiro, mas combina bastante com o nosso jeito de ser, o jeito do manezinho de ser. Né? O manezinho é criativo, é gozador. Sim, né? sim. Então eu queria saber um pouquinho sobre isso, sobre o trabalho desse grupo de marchinhas de Sambaqui e dessas conquistas, né? Quais foram as obras vencedoras? Contextualiza pra gente. Então, essa das marchinhas também foi demais, né? Porque, na verdade, quem começou toda essa história foi o Vladimir Gomes e o André Ventura. Eles que compõem muito samba lá do Engenho de Dentro. O Vladimir é um compositor bem-humorado, o André, mesma coisa, né? Então, eles falaram, o Mi comentou conosco, pessoal, eu vou colocar essas marchinhas aqui, a marchinha em marcha rancho, eu vou participar do concurso lá. Se for selecionada, nós vamos cantar e vamos fazer as nossas encenações que vocês estão acostumados a fazer. Vamos dizer, a encenação que eu quero dizer, porque mais esse grupo que a gente está aqui, esse das marchinhas, a gente participou muito tempo da gincana de Sambaqui. Sim. Gincana cultural, esportiva, e nós éramos muito vinculados à parte cultural, teatral, fazer muito, né, teatro, a cultura local, enfim, a gente fazia muito disso. O Vladimir pegou essas pessoas que tinham um envolvimento com isso, e falou o seguinte, a partir de agora, esse grupo aqui, se a marchinha for selecionada, nós vamos cantar e vamos interpretar. Aí eu falei, tranquilo, o André, o Mi, o Heitor, o Emerson, que é o Marrão, que a gente, né, lá da comunidade, o Marquinhos, Vanessa, a minha filha Maria, que canta também, né, junto, a Mari, enfim, o pessoal todo que está envolvido ali. Aí fomos selecionados em 2025 com a marchinha Zé do Cacupé, lá do restaurante Zé do Cacupé. Sim, seu Zé. E seu Zé. Aí participamos, fizemos a parte teatral e a parte o pessoal cantando, e fizemos a parte teatral. Tiramos em primeiro lugar.
Aí, pô, falou, então, pô, você é no primeiro... Isso no concurso geral No aqui. concurso geral aqui no 22º. Canta essa marchinha pra nós aí, Zé do cara. Gacupé, deixa eu só me lembrar aqui como é que é de Zé do Gacupé. Conheci um mané com um carisma sem fim, no seu bar cativava qualquer um, pra ele não tinha tempo ruim, ô Zé no seu balcão. Um papo bom, muita piada, conversa e canção. Um bom mané, meu coração é teu e a nossa tradição não se perdeu. Um bom mané, meu coração é teu e a nossa tradição não se perdeu. Eu não deixo, vou como der, vou dar uma passadinha lá no Zé do Gacupé. Eu vou de bike, de busão, eu vou a pé, mas eu não deixo de ir no Zé do Gacupé. E assim vai. É o que eu falo, a marchinha, ou ela faz uma crítica, ou ela faz uma gozação, uma brincadeira, ela transmite uma alegria. Sim. Marcha rancho é diferente, marcha rancho já tem uma questão mais sentimental. Uma poesia. Uma sentimental, nostálgica, Sim, né? sim. Remete às vezes ao passado, a uma lembrança, né? Sim. A marchinha já é essa gozação, essa alegria, né? Sim. De se fazer, de se brincar o carnaval, né? Certo. É para brincar o carnaval. E fazer marchinhas a respeito da nossa cultura é uma coisa formidável, porque remete à nossa tradição, né? O próprio André Calibrina eternizou a marchinha do Manezinho. Do olholhó, né? Que é um negócio fenomenal, né? Uma coisa de... É um hino da cidade. Com certeza. É um hino da cidade, né? Mas muito bacana. E aí ganharam com o Zé do Gacupé. Ganhamos o Zé do Gacupé. Inclusive, os filhos do Zé estavam lá. Sim. O Renato, o Lorival. Conheço Cara, todos chegaram a chorar, né? Depois fizemos uma festa grandiosa lá no Zé do Gacupé. Sim. Foi o pessoal todo que estava lá torcendo. O Zé do Gacupé é quase samba aqui, quase Santo Antônio ali. É tudo junto, tudo junto. E a gente conhece o Renato de tempo, a gente pedalava junto. O Renato é um cidadão, né, fora de série, o Lorival a mesma coisa. Enfim, aí fomos campeões e esse grupo continua. Esse ano o André, o Mi novamente botou as marchinhas ali, que era... Ele botou a marchinha do A Rosca da Vizinha. Só de tu falar, tu começa a rir, né? Porque é uma expressão engraçada. E botou também a Mané Crossfiteira. Mané Crossfiteira não passou, quase entrou, mas não passou. Mas enfim, aí a Rosquinha da Vizinha entrou, aí a gente falou, vamos montar novamente o mesmo cenário do ano passado. Sim. Cantar e apresentação. Aí fizemos um cenário legal, ensaiamos, fizemos toda a apresentação. E aí, a minha filha esse ano que participou cantando junto, né? Que é uma voz feminina, que no ano passado... A rosca é uma coisa nossa também. Sim, né? a rosca de polvilho. Volta e meia lá pro samba aqui em Santo Antônio, passa alguém vendendo rosca. Você vê isso lá, você vê na Costa da Lagoa, no Ribeirão, enfim, uma coisa nossa, do Manezinho mesmo, do açoriano, né? Sim. Então, aí ele fez a rosca da vizinha e... mais uma vez, fomos campeões. Então vamos cantar. A da vizinha, deixa eu ver como é que começa. Lembra, Vitinho? Não lembra como é que começa a da rosca da vizinha? A rosca da vizinha. Deixa eu ver. Da rosca da vizinha. Eu não consigo pensa aí que lembrar. Esquece, mas lembra. Da vizinha. Eu fui agora, eu acabei a do Zé do Gacupé me lembrei bem da... Vê se tem a letra aí da rosca da vizinha. Não, é importante documentar isso, porque o título já é engraçado, né? Isso mesmo. É assim, ó. Eu não como mais pão, biscoito nem broinha. Tô viciado na rosquinha da vizinha. Eu não como mais pão, biscoito nem broinha. Tô viciado na rosquinha da vizinha. Que rosquinha boa que a minha vizinha tem. Depois que provei dessa rosquinha, não vem com ladainha, não quero de mais ninguém. Eu não como mais pão, biscoito nem broinha. Tô viciado na rosquinha da vizinha. Bem passada no açúcar, doce de leite ou canela. Caio de boca e não machuca, só a rosquinha dela que me satisfaz. Não vivo sem essa delícia, não veja com malícia, todo dia eu quero mais. E assim vai. Ficaram viciados na rosquinha da vizinha. Cara, assim, o jurado foi assim,
É uma todo gozação. mundo, uma gozação, sabe? Há trocadilhos, né? Sim, sim. E esse é o espírito do carnaval, né? Sim. Eu sou um grande afeito do carnaval, sobretudo de escolas de samba, que tu também és envolvido, né? Sim. Carnaval é uma engenharia, uma cadeia produtiva. Com certeza. Né? É uma história que está sendo contada. Com certeza. E nos falta tempo para acompanhar essas peculiaridades, porque o concurso de marchinha, eu participei de alguns já, como ouvinte, assistindo e tal. Sim. Mas tem essa alegria do carnaval, essa peculiaridade que é fazer as pessoas darem risadas. Né? Sim, sim. E a rosquinha da vizinha Cara, foi. se eternizou, né? Vai Foi se eternizar. demais. Sim, demais. Quando a gente cantou, assim, todo E como é que mundo... foi a parte teatral disso, hein? Cara, pô, a parte teatral foi muito engraçado, porque o que a gente fez? A gente simulou uma mulher, né? Uma mulher, eu botei um homem vestido de mulher e botamos assim duas roscas de polvilho assim aqui na frente, Na né? mamica. Na mamica, na mamica, é isso mesmo. A gente montou um cenário e botamos uma cortina, tipo uma janela. Sei. E daí tinha o cara que era um malandrão que tava lá, que era o cara que... Só de olho na rosca. Só de olho na rosca. E no lado tinha a panificadora que vendia vários quitutes, mas ele tava de olho na rosca da vizinha. A rosca da vizinha. Aí nós começamos a cantar, aí uma hora daquela a gente abria assim as cortinas e saía assim a personagem ali com a rosquinha aqui assim, sabe? Pô, cara, a hora que a gente fez aquela cena, pai, todo mundo, pá! É uma gozação. Uma gozação dele, a gente saiu dali, né? Aí começamos a dançar, enfim, mas foi uma encenação, vamos dizer, em cima da própria letra, né? Que Não, foi... e a letra, né? O objeto da marchinha é uma coisa do dia a dia. Sim. A rosca está no dia a dia. Sim. A vizinha está no dia a dia. Aí claro. você constrói uma história, uma música engraçada e melodiosa e vai disputar para fazer o povo sorrir. Sorrir, realmente, o pessoal riram muito. A gente, quando até canta onde vai, pô, Rosquinha, tu cantou, já... O pessoal já se... Só tu falar a rosquinha da vizinha, pô, sabe? Já é um negócio que é engraçado. Já é engraçado, né? Imagina tu cantando e encenando. Já é engraçado demais. Ô Marcelo, estamos na reta final. Sim. E eu costumo perguntar a todos os entrevistados. Qual é a tua percepção sobre Florianópolis? Uma cidade que cresce, uma cidade que vem recebendo povos, pessoas de outros países, estados, cidades. Temos aí duas questões mais emergentes, a questão do saneamento, né? Sim. E a questão da mobilidade urbana. Mas eu queria saber de ti, como cidadão florianopolitano, como filho dessa terra, qual é a tua percepção sobre a nossa cidade? Então, como tu bem falou, né? Florianópolis, ela é uma cidade multicultural, né? E isso a gente tem que entender. A gente não pode também ficar cercando ou tentando, de alguma forma, querer controlar que as pessoas de fora venham para cá. Isso não tem como, até mesmo porque, né, da minha própria família, a minha esposa não é daqui, é de Joinville, enfim, sabe? Capaz casando em Joinville. Casei em Joinville. E ela se adaptou bem? Muito. Pô, veio para cá e ela adora Florianópolis, né? A família, né? Adora Florianópolis, enfim... Florianópolis, quem não gosta, talvez, porque não conheça tão bem, nós temos nossos problemas, vamos voltar aqui então, com relação ao próprio problema que eu te falei, né? Porque para mim não tem como controlar essa vinda. Então eu penso, como tu falou, fortemente da parte do saneamento básico. Para mim é algo que realmente está pegando muito, né? Um exemplo clássico nosso, vou falar que agora tu falou sobre saneamento, em Florianópolis, a nossa rede de tratamento de esgoto, em Florianópolis, em Sambaqui, é de 2008, foi enterrada em 2008. E até hoje não está ativa. Então, as comunidades ainda continuam com as fossas sépticas, pagando caminhão, os restaurantes para poder limpar. Então, só Sambaqui. Sim, então, é um exemplo. Um exemplo, né? Imagine os outros locais aqui da ilha, no sul da ilha, como tem pouco. Eu acho que o saneamento básico de Florianópolis está muito defasado. Realmente nós precisamos, porque a nossa galinha de ouro é justamente o turismo, o mar, né? Olha só a criação de ostra. A ostra em um lugar poluído, quem é que vai ter confiança de comer algo, né? Uhum. Fica queira ou não queira, tu ficas preocupado com isso. Então o saneamento básico é muito importante
para que a gente tenha uma qualidade de vida ainda melhor em Florianópolis. É claro que nós temos alguns outros problemas de infraestrutura, toda essa parte, né, que a gente tem, vamos dizer, da mobilidade da cidade. Florianópolis é uma cidade ainda que está meio travada, né? Tu vê quando dá um movimento a mais, tranca a SC, tranca o trânsito, dá um acidente na SC, tranca para a cidade do sul para o norte, norte para o sul, para tudo. Então, só que a gente também tem pessoas que querem melhorar. E a gente também não pode ficar só criticando, tu também tem que lutar. Eu falo lá na nossa comunidade, tem gente que já quer mudar o mundo. Eu falei, cara, muda pelo menos próximo de ti. E depois, aos pouquinhos, tu vai tentar, talvez, mudar o mundo. Eu estou tentando mudar próximo de mim. Sim. Eu faço um pedido aqui, eu arrumo ali, eu corro atrás, eu reclamo. E eu incomodo mesmo, cara. Eu incomodo, sabe? Para poder mudar um pouco da nossa história. Agora, tu achar que tudo vai vir de mão beijada, simplesmente tu ficar esperando uma saída, uma alternativa, vamos dizer, do executivo, do legislativo, do judiciário, sem tu se manifestar, eu particularmente acho muito difícil. Eu sou uma pessoa que cobro muito, sabe? Eu cobro bastante mesmo e não me arrependo disso, sabe? Ó, eu vou te dar uma dica aqui para fechar, para te usar essa expressão na tua próxima marchinha. Nasci e vou morrer em Sambaqui. Chegou até a rimar. Ô, Marcelo, obrigado pela tua presença, a oportunidade de contar a tua história. A tua história não é só a tua história pessoal, mas é a história de um bairro importante, que é o Sambaqui, que tem uma raiz enorme, que a gente tem carinho, apreço, né? Eu, embora seja Mané do Centro, vivi muito em Sambaqui na minha infância, andando por lá, jogando bola, e ainda gosto muito de ir lá. E é um bairro muito importante da nossa cidade, que tem essa raiz açoriana fenomenal. Te agradecer, muito obrigado. E boas marchinhas. Ah, sim. Eu que agradeço o teu convite, agradeço ao Vitinho por ter disponibilizado esse espaço aqui, querendo, me convidado e estar aqui junto contigo. E é uma honra estar aqui e fazer parte dessa história. Maravilha. Marcelo da Rocha, o homem faz de tudo um pouco, né? Participa do Carnaval de Escola de Samba, de marchinha, luta pelo bairro, é advogado, neto de pescador, de benzedeira, mais raiz impossível, mais açoriano impossível. O nosso programa Café e Prosa tem a supervisão técnica de Tiago Veríssimo e a direção geral da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima.